Olá, boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Sinapse CL desta terça-feira, dia 19 de setembro de 2023. Boa noite, César Calejon. Boa noite, Robs. Boa noite para a nossa comunidade linda. É isso aí. César, hoje teve o tradicional discurso do Brasil na ONU, né? E o presidente Lula simplesmente brilhou, né? Brilhou. Foi aplaudido 8 vezes. Ele atacou a fome, a desigualdade, a extrema-direita, né? Defendeu a liberdade de expressão, né, dos profissionais, dos jornalistas, Free Assange, né? E também ele foi contra o embargo de Cuba. Ou seja, o Brasil voltou, foi aplaudido e acho que podemos dizer que isso só aconteceria com um grande estadista, né? Seguramente. Boa noite. Boa noite, querida. Tem um único problema na fala do Lula, a meu ver, naquele texto que não fui eu que redigi. Mas gostaria de ter sido. Eu gostaria de ter redigido. Aquilo foi perfeito, Rô. A meu ver, não poderia ter sido mais adequado o tom, a forma, absolutamente tudo a respeito do que fez aí o corpo diplomático brasileiro, que é claro, em última análise, quem brilha é o estadista, é a pessoa que lê aquele texto, mas isso é um trabalho coletivo da diplomacia brasileira. E isso denota a mudança de paradigma que a gente tem em todos os níveis, considerando o que a gestão, o desgoverno Jair Bolsonaro estava fazendo da imagem do Brasil junto à comunidade internacional. Então, o Lula, ele toca em temas centrais que transcendem a mera retórica vazia do que todo mundo sabe, que você vai lá para dizer algo e em seguida fazer aquilo que você bem entender. Então, existe esse quê de pragmatismo no jogo das nações, mas nesse caso do Lula é muito forte, Rô. Ele toca, como você muito bem colocou, em temas centrais no que diz respeito a Cuba, no que diz respeito a Assange, no que diz respeito ao neoliberalismo, à desigualdade, a fome. Então, num conjunto de coisas que representam, na questão climática, que representam os problemas do mundo, como o mundo de fato hoje está organizado e o estado de coisas que a gente tem disposto no mundo nesse começo do século XXI. É uma fala antológica, até jornalistas que são tradicionalmente antipetistas disseram, veja bem, isso aí foi brilhante, não tem muito como negar o fato de que o Lula foi o principal estadista hoje. Ele foi ovacionado, acho que 7 ou 8 vezes. 8 vezes, Biden, né? Uma vez. Uma única foi 8-1 vez. no dia Exatamente. de hoje. E assim, então, são fatos, são dados empíricos. Quando existe toda uma análise semântica, depois entra time de semiótica, que vai... Quantas vezes um determinado presidente mencionou qual termo e tal. E eu estou seguro de que esse discurso de hoje do Lula é algo antológico que vai ser lembrado por muito tempo. Falar sobre Cuba, sobre Assange, em Nova York, cara a cara com Biden. Exatamente. Recado dado. Ninguém mandou dizer não. E o Lula disse hoje. Vamos receber nossa convidada? Vamos lá, com muita honra. Olá, boa noite. Mônica Benício, vereadora pelo PSOL, militante de direitos humanos, é também arquiteta e urbanista, nascida e criada na favela da Maré, assim como a sua ex-companheira, também nascida e criada na favela da Maré. Estou falando, claro, de Marielle Franco. Mônica Benício, seja muito bem-vinda. Nós estamos muito, mas muito felizes de receber você aqui no nosso Sinapse. Boa noite, obrigada Roberta, obrigada César, um prazer estar aqui para a gente trazer aí esse bate-papo, né? Para mim é uma honra dividir o mesmo espaço aqui com vocês nesse momento. Obrigado, Mônica, a honra é toda nossa, um prazer falar contigo, faz algum tempo que a gente já não conversa, seja muito bem-vinda ao Sinapse, querida. Mônica, obrigada. Não tenho como não começar, né, a nossa conversa com uma pergunta, na verdade com 2 perguntas, né, que estão entaladas aqui, ó, há 5 anos, né? Quem mandou matar Marielle e por quê? Acho que são 2 respostas que o Brasil precisa. A gente precisa entender o que aconteceu. Não dá para botar embaixo do tapete, não dá
para levar mais tempo. É urgente essa questão. Roberta, essas perguntas, elas são temas recorrentes para mim na defesa da democracia e também na terapia. Né? Fato é que a gente chega a 5 anos e 6 meses do assassinato de Marielle Anderson, e a não resposta disso, sem dúvida nenhuma, é um ponto que, pessoal, para nós familiares, provoca mais dor. Né? Ter essa resposta não vai trazer Marielle Anderson de volta, mas não ter é algo que é um ponto de provocação de dor diária. Eu faço uma contagem pública sobre a ausência da Marielle, num sentido não só da ausência da saudade, mas também de lembrar cotidiana e diariamente que não há democracia plena no Brasil enquanto o Estado não responder quem mandou matar Marielle Franco e o porquê. A gente tem uma parlamentar que foi brutalmente assassinada, foi executada, e o Estado ainda não respondeu o que foi que aconteceu na noite do 14 de março de 2018. E isso é algo, sem dúvida, que um Estado democrático de direito não pode conviver. Então, cobrar justiça por Marielle Anderson é um dever daqueles e daquelas que defendem a democracia. É algo que, para mim, não pode ser negociado. Né? Acho que a gente tem 5 anos e 6 meses, é tempo demais para a saudade, mas é tempo demais para uma impunidade. Porque hoje, ao não responder quem mandou matar Marielle e o porquê, a gente convive com a ideia de que no Brasil existe um político capaz de assassinar como forma de fazer política na certeza da impunidade. Mas é bem verdade também que não assassinou qualquer corpo. Assassinou o corpo de uma mulher negra, uma mulher favelada, uma mulher socialista, um corpo LGBT, um corpo feminista. Tudo isso que a gente viu, inclusive nos últimos anos, o Brasil não ter nenhum apreço. Acho que a gente está nesse momento, estava aqui ouvindo vocês falando sobre o pronunciamento do presidente Lula hoje, e é óbvio, né, que a gente está, depois de 4 anos de sombra no país, num momento em que a gente respira melhor, né? Onde a gente dialoga com a democracia, onde a gente dialoga diretamente com as pautas de direitos humanos. Mas, para mim, não há democracia plena no Brasil enquanto o Estado não responder quem mandou matar Marielle e o porquê. Mônica, e a gente já conversou em outras instâncias um pouco acerca disso. Eu gostaria de ouvir de você, 5 anos e meio depois do assassinato da Marielle, como é que está essa ferida no seu coração, se essa ferida cicatrizou, como é que você sente essa questão hoje? Porque eu suponho que sejam coisas bastante... que gerem um certo conflito, porque a imagem da Marielle ganhou um tamanho mundial. Transcendeu, né? Transcendeu essa questão. Então, de muitas maneiras, não só o assassinato da Marielle, mas a figura que se consolida a partir daí, com base na potência que ela era, transforma a história do Brasil e tem potencial para transformar muito mais ao longo das próximas décadas e séculos. E em contrapartida, acredito que isso seja um motivo de orgulho, de alegria da tua companheira, você perdeu a mulher que você amava, você perdeu alguém que era absolutamente importante na tua vida. Como é que está essa ferida hoje em dia no teu coração, Mônica? César, essa é uma ferida que eu acredito que jamais vá cicatrizar. Né? Perder um amor de uma forma tão violenta, tá preparando o jantar e de repente em 1 minuto ver a vida completamente modificada, o sonho da concretização da família e a perda de uma companheira, e de companheira num lugar não só do amor romântico, né, mas num lugar de companheira de vida, um lugar de companheira de uma amiga, de uma confidente. Essa ferida eu acho que nunca vai fechar, mas como eu disse, o fato de não saber o porquê que a Marielle não chegou em casa para jantar naquela noite, é sem dúvida nenhuma ter que revisitar essa dor todos os dias, né, para cobrar justiça pela minha companheira enquanto figura política. Mas é óbvio que isso tem um ônus pessoal que é, acho que, imensurável. Né? Muda a dinâmica da minha vida pessoal, muda a dinâmica da minha vida profissional. Eu sou arquiteta urbanista de formação,
E quando a Marielle foi assassinada, o meu planejamento de vida era seguir a carreira acadêmica. Eu estava fazendo mestrado e queria ser professora de arquitetura na universidade. E hoje cumpro um papel dentro da política institucional, estou vereadora na cidade do Rio de Janeiro, porque também fui entendendo outras formas de fazer justiça por Marielle. Mas isso tem um custo pessoal muito grande, né? Isso tem um custo pessoal de revisitar essa dor e essa saudade diariamente para cobrar justiça num âmbito pessoal, mas em especial nesse lugar político. A Marielle se torna uma figura de representatividade de luta, de esperança, De de um inspiração. inspiração, Roberta, de um lugar tão bonito e tão caro para nós mulheres, para as pessoas negras, para as pessoas LGBTs, para as pessoas faveladas e periféricas. Todas as pautas que Marielle carregava no seu corpo e na sua trajetória de vida estavam ali representadas no seu fazer político cotidiano, que era atravessado também pela sua personalidade, né, enquanto uma mulher que era notada em qualquer espaço que entrava, sempre lembrada pelo carinho, pelo afeto, pelo compromisso, pelo cuidado, pela empatia que tinha pelas pessoas, enquanto uma defensora de direitos humanos que tinha isso na sua identidade. Então, não conviver com a minha companheira é, sem dúvida nenhuma, algo irreparável, mas pior disso é ter que revisitar essa saudade, essa dor diariamente, sem conseguir ressignificar ela no seu âmbito da saudade ou no seu âmbito do aspecto mais íntimo, porque a política me impede que eu sequer consiga fazer um luto que seja um luto respeitoso, um luto que possa ter as suas fases completas, né? Então, não há uma só sessão de terapia que eu faça que eu não fale da Marielle, não há só um momento que eu não mencione a Marielle no meu fazer político, porque fazer política de justiça por Marielle hoje está em muitas esferas, né? Mas em especial para que Marielles possam florescer, para que a gente tenha condições de uma sociedade que permita que Marielles floresçam e não sejam assassinadas pelo que são. Mas eu não consigo deslocar a minha companheira e separar o que era minha companheira, a que dormia e acordava ao meu lado, da figura política. E, sem dúvida nenhuma, isso é muito doloroso. São 5 anos e 6 meses acordando diariamente sem entender o que aconteceu nessa noite. É claro que a vida se ressignifica, toma outros contornos, mas essa dor ela é incomparável com qualquer outro aspecto doloroso que eu tenha na vida. Não tem uma dor mais profunda do que essa. Assim. Acho que cada um no Brasil e no mundo, né, perdeu uma Marielle diferente à medida que se reconhecia em algum traço da humanidade da própria Marielle, ou no seu traço de figura política. Mas o que eu perco eu não consigo repor jamais, mas acho que o mais grave do que isso é não conseguir sequer conviver com uma saudade que seja uma saudade respeitosa, de uma lembrança saudável. É sempre a respeito de revisitar a noite do 14 de março de 2018 e ficar presa nela pelo traço da violência que marca não só a mim, mas que atravessa a história do Brasil. E, Mônica, a PF entrou, né, no caso, junto com o Ministério Público do Rio de Janeiro. Queria perguntar para você se você se sente mais esperançosa em relação ao esclarecimento desse caso, porque a família teve acesso recentemente, né, a todo o inquérito, a tudo, enfim, tudo que não aconteceu, né, posso dizer assim, nesses 5 anos, correto? Esse cenário, ele é um cenário que, se você me permite, exige uma contextualização histórica, né, sobre esse processo dos 5 anos e 6 meses. A Marielle é assassinada numa das principais capitais do mundo, né, às 9 horas da noite, voltando de uma agenda de trabalho. O Rio de Janeiro passava por uma intervenção federal militar à época, e era o governo Temer, né, era um governo golpista, que hoje ninguém questiona mais os traços golpistas, misóginos, que depois a presidenta Dilma Rousseff. Mas mais grave do que isso, a situação se complica no final de 2018, porque 2018 consegue dar uma aula política para a gente, né? Uma aula do que é a estrutura política no Brasil.
Marielle é assassinada em março, logo depois o Lula se torna um preso político, né? A gente também não questiona mais sobre a natureza do cunho dessa prisão, e abre-se uma avenida de debate político sobre uma crescente da violência, sobre uma crescente do discurso de ódio, e que faz com que Jair Bolsonaro possa se tornar presidente da República naquele mesmo ano. Nada disso, para mim, está deslocado dos seus fatos históricos que aconteciam ali naquele momento. Em determinado momento das investigações sobre o governo Bolsonaro, eu fui contrária ao deslocamento de competência, né? A entrada da Polícia Federal dentro das investigações. Na verdade, que a competência fosse deslocada para o âmbito federal, porque nós estávamos falando de uma Polícia Federal que estava ali ao comando de Jair Bolsonaro, e ele mesmo disse isso publicamente, que ele teria, inclusive, uma cópia de um inquérito de policiais federais que ele pediu para que fosse interrogar o Rony Lessa, que é o acusado de ser o executor de Marielle Anderson. Então, isso era escandaloso em tantos níveis, né? Mas, ao mesmo tempo, muito preocupante, porque a Marielle é exatamente o oposto do que representa a política bolsonarista. Então, nós fizemos, inclusive, uma movimentação contra a federalização do caso, porque um governo que não tinha se mostrado não só compromissado, mas sequer respeitoso com a memória da Marielle, quando houve o episódio do porteiro, que teve o mencionamento da família Bolsonaro sendo citado pela imprensa, porque uma coisa é fato, Rony Lessa morava no mesmo condomínio que Jair Bolsonaro, no Rio de Janeiro. Então, num episódio onde a imprensa vincula o nome, o presidente, à época, tem um ataque de histeria nas redes sociais, dizendo que não tinha nada a ver, e depois faz com que a Polícia Federal tivesse uma incidência sobre o caso. E Moro, que à época era ministro, né, inclusive fez relatos sobre isso, e que causa ali todo aquele embate público deles a respeito, inclusive, de uma incidência sobre a Polícia Federal. A gente, por óbvio, nós familiares de Marielle Anderson, não queríamos essa polícia que estava ali a comando de Jair Bolsonaro se metendo nas investigações da Marielle. E a gente conseguiu fazer uma mobilização, né, com a sociedade civil organizada, com movimentos sociais, pela não federalização do caso. E logo depois a gente tem aí uma mudança de governo que, claro, se coloca muito mais favorável, né? O presidente Lula me recebeu, à época ainda preso, falou do compromisso e da importância da elucidação do caso da Marielle para a história do Brasil. Sempre foi uma figura política muito compromissada com a luta de justiça por Marielle. Tivemos a declaração do ministro Flávio Dino, logo no seu discurso de posse, dizendo que resolver o caso Marielle Franco era uma questão de honra. Tivemos a nomeação de Aniele Franco, irmã da Marielle, a ministra da Igualdade Racial. Então, muitos acenos sobre a representatividade e a importância da memória da Marielle para o país e a importância da elucidação desse caso para a nossa defesa de democracia. Então, não há dúvidas de que a conjuntura política nesse momento é outra. A Polícia Federal entra em colaboração com o Ministério Público do Rio de Janeiro e consegue aí já mostrar para a gente, nesse meio ano de atuação, menos do que isso, avanços efetivos, como, por exemplo, chegamos recente à delação premiada, a delação do Elcio Queiroz, que é acusado de ser o motorista à noite. Agora não só mais acusado, né? Um réu confesso, porque ele confessou que era ele dirigindo o carro, assim como também disse que era, de fato, Rony Lessa, o atirador. A gente ainda não levou ambos a júri popular, esse júri popular está às vésperas aí de ser marcado para poder acontecer, mas a gente também não tem essa página fechada, nem a respeito dos executores e nem a respeito dos mandantes. E esses inquéritos correm de maneira independente. E o que a gente conseguiu recentemente foi o acesso às investigações que diz respeito aos mandantes, coisa que a gente não tinha qualquer tipo de acesso por uma questão das investigações correrem sob sigilo. É claro que não há ninguém no Brasil mais interessado na resolução desse caso do que nós, familiares de Marielle Anderson. A gente entende que é um compromisso democrático, mas ninguém tem um interesse pessoal ou mais
empenhado na resolução desse caso do que nós familiares. Então, o nosso sentido era sempre de colaboração com as organizações, com o Ministério Público, com a polícia, mas a gente há de convir que 5 anos e meio para um assassinato desse, para uma execução como essa, infelizmente o crime foi sim muito bem elaborado, muito sofisticado, mas não há crime perfeito, e um crime como esse não pode ficar sem respostas, e 5 anos e meio é de fato tempo demais. Então, existe hoje uma conjuntura política mais favorável e, sem dúvida nenhuma, essa participação da Polícia Federal faz com que a gente renove as esperanças, que por muitas vezes nunca foi abandonada, jamais foi deixada de lado, mas que por muitas vezes era mais enfraquecida, sem dúvida nenhuma. Num crime como esse, quanto mais tempo se passa, maior a dificuldade de chegar à resolução do caso. Mas a gente segue com os avanços que foram conquistados aí nos últimos dias, né, nos últimos meses, com a participação da Polícia Federal, são, sem dúvida nenhuma, um ponto que nos dá esperança de que a gente vai chegar à conclusão desse caso. Ô, Mônica, e tem muita coisa que a gente quer explorar contigo. Eu vou só insistir nessa questão porque é um tema que é absolutamente caro para todas as brasileiras e brasileiros e a essa altura para o mundo inteiro. O caso Marielle Franco não é só mais uma questão brasileira, é uma questão de caráter global. E eu sei que muito provavelmente todas essas coisas ainda estão sendo avaliadas, vocês ainda estão buscando respostas, mas quando você pensa acerca do evento, por que mataram a Marielle? Eu acho que essa reflexão é importante. O que as pessoas... Ok, elas queriam calar a voz da Marielle, que poderia se tornar uma grande estadista, que já estava de alguma forma organizada nesse sentido, era uma potência enquanto mulher, tudo isso é fato. Mas como é que você sente essa questão? Existia algo mais pontual que eventualmente incomodasse essa gente e que, portanto, eles querem se livrar da Marielle? O porquê é muito intrigante e eu acho que ainda não aparece, a despeito desses personagens aí, por exemplo, como você muito bem salientou, já terem confessado em alguma medida, não aparece o porquê de uma forma mais direta a Marielle e Anderson foram executados. Olha, César, eu te confesso que o porquê, para mim, é a parte mais dolorosa dessa história inteira. Tá. Porque não faz sentido para mim. Não fez sentido há mais de 2.000 dias, não faz sentido há 5 anos e meio, né? O porquê não faz sentido. A Marielle era uma defensora de direitos humanos muito comprometida com as pautas progressistas, era uma mulher socialista, né? Uma mulher que tinha uma construção do partido que ocupava, né? Construía ali o pessoal desde a sua origem, mas embora tivesse trabalhado na Comissão de Direitos Humanos, embora fizesse um enfrentamento sobre a militarização da vida, a militarização da cidade do Rio de Janeiro, ela não tinha uma atuação que fizesse um confronto direto a, por exemplo, disputa de territórios eleitorais, ou enfim, recortes que são muito específicos do Rio de Janeiro, que tocam muito sobre a questão da milícia, por exemplo, né, que hoje, infelizmente, domina o Rio de Janeiro e tem aí se posicionado como um braço, né, da política institucional, ocupando cadeira no Senado, na Câmara Federal, nas câmaras municipais, estaduais e afora. É muito difícil, assim, o porquê é algo que realmente não faz sentido. A Marielle era uma das pessoas mais extraordinárias e generosas e comprometidas com o trabalho que eu já conheci. Comprometida com não só a convicção, né, do que ela tinha para a sociedade, como um projeto de sociedade, mas também muito preocupada com a própria vida. Marielle foi uma das pessoas que eu conheci que mais gostavam de estar vivas, então em nenhum momento ela se entendeu em risco, em nenhum momento ela se entendeu ameaçada. Se tivesse se sentido assim, por algum momento, ela teria sido a primeira pessoa a tomar providências a respeito da própria segurança. E a noite do 14 de março ela vem com um caráter doloroso também, porque o caráter da surpresa, né? A Marielle não era uma pessoa que andava, como vimos, né? O carro do Anderson foi... Ela não andava no carro blindado, ela não tinha escolta. A gente morava numa casa muito simples, no pé do Salgueiro, que é uma favela no Rio de Janeiro,
Então, Marielle não se entendia ameaçada de maneira nenhuma e não tinha uma atuação política que pudesse justificar que a sua vida estivesse em risco, ou pelo menos não até agora que a gente saiba de algo que pudesse justificar. Não que algo possa justificar um crime tão hediondo Claro. como esse que nos tira Marielle Anderson, mas o fato de não fazer sentido, o fato de eu não conseguir imaginar o porquê, é para mim a parte mais dolorosa, não saber de fato o porquê eu perdi o amor da minha vida. Isso é algo que é para mim a parte mais dolorosa. Claro. Posso só complementar para a Claro. gente encerrar esse assunto? E eu pensei muito, Mônica, se eu deveria te fazer essa pergunta nesse momento, inclusive. Mas você acredita que exista participação portanto, é uma pergunta delicada, tá? Então, portanto, se você me falar, César, eu não quero responder isso, a gente encerra o assunto e a gente vai em frente. Você acredita que existe a participação de algum membro da família Bolsonaro no assassinato da Marielle? Olha, César, eu tenho até um certo incômodo quando as pessoas vão nas minhas redes sociais, isso é muito comum, ou me encontram na rua e dizem: a gente já sabe quem foi que mandou matar, né? Insinuando, inclusive, que pudesse ser algum membro da família Bolsonaro. Sei. Eu tenho muita responsabilidade, muito compromisso com a seriedade do caminhar dessas investigações. E eu acho que esse clima, né, justamente de a gente já sabe quem foi, associando algum membro da família Bolsonaro, é muito sobre um resgate dessa fala que eu acabei de dizer, que a Marielle é a outra face da moeda da política bolsonarista, né? Enquanto a Marielle representa a esperança, a resistência, a resiliência, o bolsonarismo representa o ódio, representa a barbárie, representa o fascismo. Uhum. E hoje, dentro do inquérito policial, efetivamente, né, não tem um traço que eu possa te dizer com segurança que houve algum tipo dessa relação. Eu acho que essa resposta tem que ser dada pela justiça, né? Tá. A gente precisa ser uma sociedade comprometida com essa resposta dada de maneira séria, transparente e comprometida com a verdade. Esse clima de fla-flu, né, a respeito das investigações, ele não ajuda a verdade nas investigações. Então, cabe ao Ministério Público, cabe à polícia, às polícias responsáveis pela investigação do caso, nos responder quem mandou matar Marielle e provar, né, com provas concretas, com elaboração, com respaldo, né, de jurisprudência, que esse nome não só seja que seja trazido à luz, que seja elucidado, mas que seja comprovado de maneira responsável quem foi que mandou matar Marielle. Mônica, queria trazer uma pauta quente do dia que agitou Brasília, que foi aquele projeto absurdo, surreal, inconstitucional, né, de proibir o casamento homoafetivo. Achei que o embate demorou ali umas 6 horas, até que decidiram por uma audiência pública, né, em que a sociedade vai ser ouvida. E para mim, né, eu faço parte da comunidade, né, assim, não se trata de achismo religioso. É uma questão de direitos, né? Uma pessoa não pode definir o que é e o que não é baseada em suas crenças, sem olhar, né, para a comunidade. Eu queria te ouvir sobre isso também. Ontem eu falei bastante, aqui nas minhas redes eu falei também. Agora, o dia foi quente, inclusive com crime dentro do Congresso Nacional. Falas transfóbicas, falas absurdas, que um político não poderia, em hipótese alguma, dizer, ainda mais em Brasília, ainda mais como, né, ainda mais sendo um representante do povo. Roberto, eu já aproveito até esse espaço para prestar aqui a minha solidariedade a uma querida amiga, Erika Hilton, né, que, enfim, tem sido um expoente da política hoje, tem feito uma diferença muito grande, absurda dentro do Congresso Nacional, mas que é um corpo dissidente que passa por violências cotidianamente, né, que tem uma representatividade hoje que é muito importante, mas eu falava com ela isso nesse final de semana,
que o quanto que isso é custoso emocionalmente para nós LGBTs que estamos em espaço da política institucional, né? Porque não respeitam os nossos corpos, a nossa existência, a nossa configuração de família. Mas é exatamente o que você traz. Não é uma questão de achismo, seja do campo religioso, seja do campo moral. Se a política fosse de fato levada a sério no Congresso Nacional, a gente não teria esse tipo de representante que faz acusações criminosas, né? Que faz manifestações criminosas. Se fosse mais sério ainda, deveria ser responsabilizado pelo crime de LGBTfobia. Mas vocês me convidaram para fazer esse papo aqui, dizendo que eu podia ficar muito à vontade. Por E olha, eu vou te favor. dizer, um tema como esse, em 2023, me dá Retrocesso. preguiça. É isso. Algo assim, inacreditável. É surreal chegar a 2023 e ter esse tipo de debate com essa pobreza de espírito, com essa mesquinhez intelectual sendo colocada hoje como um debate. E pior, né? Fazendo com que nós, LGBTs, que a muitas custas, de muita luta, de muitos anos de luta com movimentos sociais, com sociedade civil organizada, conseguimos conquistar os poucos direitos hoje que temos garantidos. Isso sequer a gente consegue ver ser respeitado e preservado, principalmente porque, em sua maioria, os direitos LGBTs vêm sendo conquistados no âmbito judicial. Né? A gente não consegue ter Congresso responsável fazendo política para as nossas famílias, para os nossos afetos, para os nossos corpos. Então, ter em 2023 que discutir um projeto que quer falar sobre a união homoafetiva é algo que é surreal, mas também é algo que mostra o tamanho do conservadorismo, o tamanho do retrocesso que a gente tem que combater diariamente. Porque conseguimos eleger Lula presidente da República, mas elegemos um Congresso super conservador, né? Um Congresso que faz com que o presidente tenha dificuldades, inclusive, de governabilidade de uma maneira que dialogue diretamente com as pautas progressistas, com que a gente vem adquirindo. Né? Mas Simone de Beauvoir dizia sobre o direito das mulheres que basta uma crise, né, para que os nossos direitos estejam postos em risco. E acho que isso vale para todas as pautas de minorias. Né? E acho que é bom frisar que é minorias em representatividade política, né? Porque nós mulheres, somado nós mulheres, LGBTs, negros, indígenas, se a gente soma toda essa população, nós somos a maioria dentro desse país, mas somos a minoria em representatividade política. E temos que estar atentos sobre os nossos direitos. Eu acho que a vitória que tivemos hoje, ela é importante porque ela mostra, inclusive, a força das articulações que foram feitas nos últimos dias, com o Opa! Vamos ver se ela volta. Siga. Voltou. É preciso... Travou um pouquinho, querida. Travei e voltei. Voltou, vamos parou lá. no campanhas, com campanhas, articulação dos bastidores. Com campanhas, articulações, e essa vitória de hoje, ela foi fruto disso, né? Ela foi fruto dessa pressão popular. Mas é importante que a gente enterre esse projeto de uma vez por todas, até porque, né, infelizmente, ele é fruto do lugar que a gente diz que não basta só ser um LGBT na política, tem que ser compromissado com as nossas pautas, não basta ser uma mulher na política, vimos aí o desserviço que Damares fazia no direito das mulheres. Não basta ser uma pessoa negra dentro da política, tem que ser uma pessoa comprometida com a luta antirracista. Enfim, muitas camadas ainda, muita estrada ainda de luta pela frente, mas sem dúvida nenhuma, eu acho que mobilizações e vitórias como a de hoje mostra que tem resistência e que vai ter luta, que os nossos direitos não vão ser retirados de maneira fácil, e que a gente está, na verdade, mais atento do que nunca, né? Vigilantes e fortes, e vamos seguir aí na luta pelos direitos de toda a comunidade LGBTQIAP+.
Mônica, e eu estava conversando com a Hobbs aqui e a gente queria falar um pouco de como é que você entra na política. Acho que você já você já fez uma introdução, né, de como é que você entra através dessa tragédia. Você tinha planos para seguir a vida acadêmica, você já nos contou isso hoje. Então eu quero falar a respeito do teu futuro, porque tem algo muito emblemático na fala do Lula hoje, por exemplo, quando ele diz que desse modelo neoliberal fracassado surge toda essa dimensão que acaba animando o substrato, por exemplo, da própria direita, não só no Brasil, mas ao redor do mundo. E a gente também tem figuras que surgem para combater esse modelo de se fazer política, que usa o ódio, que usa a discriminação e tal. Como você muito bem colocou, a Erika Hilton, você, outras pessoas que são importantíssimas e que, a meu ver, são figuras fundamentais na nossa política institucional para fazer um enfrentamento considerando tudo que segue, não só nos próximos anos, mas ao longo das próximas décadas. O que você vê no teu futuro? Para o ano que vem, nas eleições? Você é uma potência, você é extremamente culta, extremamente articulada, fala muito bem, muito inteligente. Como é que você vê o teu futuro na política institucional brasileira a partir desse ponto? Posso emendar nessa pergunta do César? Queria entender se você está se sentindo confortável enquanto política também. Boa. Aí eu já estava aqui pensando assim, caramba, César, obrigada aí pela autoestima, ó. Deu uma moral aqui pra mim, pô, que maneiro. É Saí de verdade. casa hoje meio cabisbaixa, meio triste, pô, deu um up aqui na autoestima agora. E aí Robin me faz essa pergunta que é uma pergunta que me desloca muito pessoalmente, porque eu estou trazendo hoje aqui várias vezes falando, estou resolvendo a terapia, porque hoje eu tive uma sessão de terapia falando justamente sobre a síndrome da impostora, né, que para nós mulheres em geral é um sentimento muito comum, né, da realidade do nosso cotidiano, quando a gente tende a ocupar espaços que são espaços que não necessariamente uma instituição e uma organização de sociedade no modelo patriarcal, machista, misógina nos quer ocupando. Só que a minha entrada na política, ela vem através da violência que foi a maior violência que atravessou a minha vida. Em 2020, existia um apelo dos movimentos sociais e de muitas pessoas que me cercavam que eu deveria disputar a cadeira da vereança, né? Só que em 2018 eu abandonei o mestrado por um tempo e tranquei a minha casa num container e fiquei viajando com uma mala de 23 quilos por vários lugares do mundo, nessa luta de justiça por Marielle, buscando apoio internacional, fazendo as denúncias, né, da grave violação de direitos humanos, que foi o assassinato da Marielle, mas de todo um contexto que acabava fazendo com que a imagem da Marielle se tornasse essa imagem que vocês mesmos já falaram aqui, que é essa imagem de repercussão internacional, né? O mundo entendeu, o mundo olhou para o Brasil e entendeu que era uma grave violação de direitos humanos o assassinato daquela vereadora, daquela defensora de direitos humanos. E em 2020, eu já estava numa trajetória de militância que acabou, eu me entendo defensora de direitos humanos desde o final da minha adolescência, né, já ali na maré, combatendo, entendendo que a violência do Estado dentro do território da favela e da periferia era algo que deveria ser combatido, mas a minha militância LGBT, a minha militância no direito das mulheres, ela vem muito agudizada pela luta de justiça por Marielle. Entendendo que a luta de justiça por Marielle era esse grande guarda-chuva de defesa dos direitos humanos que estava falando sobre direito LGBT, sociedade antirracista, direito das mulheres, uma luta contra o machismo e tantas outras coisas que Marielle encarnava não só no seu corpo, mas na sua história de vida e que reverberou como uma bandeira de tantas e tantas políticas. E, diante disso, em 2020, eu nunca tive pretensão da política institucional, isso nunca foi algo que eu pensasse, embora em casa a Marielle brincava, tinha, claro, era uma mulher negra ocupando um lugar na política institucional, que era ainda, né, lembrando que a política
se a gente pode ver alguma beleza no meio do caos, ela dá um salto na luta dos direitos das mulheres, em especial das mulheres negras, da população LGBT, com o assassinato da Marielle. Se a gente consegue ver alguma beleza no meio desse caos todo, é entender que uma resposta da sociedade é dizer que não só a vida da Marielle não foi em vão, mas como a morte também não seria. E a minha luta de justiça acaba fazendo com que a minha identidade enquanto defensora de direitos humanos tivesse tomando outro contorno, fosse na luta LGBT, fosse na luta do direito das mulheres. E em 2020 eu entendi que aceitar, né, aquele apelo que estava sendo feito poderia ser mais uma forma de fazer justiça por Marielle, que ocupar a cadeira da vereança poderia ser mais um lugar para se fazer justiça por Marielle. E aí eu topei, a gente fez uma campanha no meio da pandemia, né, uma campanha que teve pouca rua, mas uma campanha que foi muito dura e muito difícil para mim, porque a síndrome da impostora era algo que eu tinha que lidar todos os dias em cada panfleto que eu entregava. Mas eu entendi aquilo também como uma tarefa política a ser cumprida, fosse pela memória da minha companheira, fosse pelo meu compromisso quanto defensora de direitos humanos. E quando eu assumi a vereança, essa síndrome da impostora se tornou ainda mais forte, porque o ano que eu fiz campanha deveria ter sido o ano de reeleição da Marielle, ela deveria estar disputando o seu segundo mandato como vereadora. Foi um lugar muito desconfortável para mim, muito doloroso, enfim, que graças a uma grande rede de afeto, eu acabei conseguindo lidar um pouco melhor. E aí, Robs, assim, não é ainda um lugar confortável, não é ainda um lugar que eu me encontre de maneira segura, por isso brinquei com o César falando da autoestima, né? Para nós é sempre muito caro fazer Sim. uma fala no plenário. Eu sempre me cobro de que eu tenho que estudar 20 vezes mais, eu tenho que estar 20 mais vezes preparada do que qualquer outro homem. Olha, do que não falta dentro da Câmara Municipal é vereador que fala bobagem ou que simplesmente nem fala. Mas para nós mulheres, esse lugar da cobrança é sempre um esforço, né, a ser combatido, ali uma força a ser combatida. E no meu aspecto, além de ser uma mulher lésbica, uma mulher favelada, eu ocupo a política institucional através de uma força de impulsão de violência, né? E ainda carregando o título de viúva de Marielle, o qual eu tenho uma profunda responsabilidade e compromisso de ser coerente com a memória dela, de ser algo que possa dialogar respeitosamente com essa dor que eu sinto, mas que, sem dúvida nenhuma, preserve, antes de tudo, o que o meu nome, atrelado ao nome da Marielle, pode representar. Então, ainda não é um lugar confortável, ainda não é um lugar que eu nunca vislumbrei, né? No ano que vem, eu vou disputar novamente as eleições, tentando fazer aí um segundo mandato de vereança, porque nesses últimos 3 anos de vereança aqui construída, o que o meu mandato, né, a minha mandata, como eu chamo, com uma equipe montada majoritariamente por mulheres, né, mulheres feministas, tem construído um trabalho de muita relevância para a cidade do Rio de Janeiro. Então, eu costumo dizer que eu sou só o rosto do folheto, né? Mas eu represento uma política que é uma política coletiva, que é uma política que é construída a muitas mãos, muitas mentes e muitos sonhos. Então, eu entendo o corpo como a principal ferramenta de se fazer política. E o meu corpo hoje está à disposição de uma luta que é uma luta coletiva. Só para concluir essa pergunta, eu vou contar uma história muito rápida, que logo depois do assassinato da Marielle, eu me recusava a sair de casa, em especial nos horários que eram próximos aos horários de chegada dela. Então, eu fazia agenda, ia para os lugares, a convite, participava de homenagens, mas por volta das 9 horas da noite eu precisava estar em casa. E aí eu fui convidada para fazer uma agenda em Florestan Fernandes, né, a escola do MST, que ia prestar uma homenagem para Marielle, mas era um negócio longe para eu fazer um bate-volta. Mas mesmo assim foi a exigência que eu tinha colocado para poder ir. E era uma turma de formação de resistência da América Latina. E no final os companheiros do MST faziam uma homenagem que era plantar uma árvore para cada companheiro tombado. E eles iam plantar um ipê amarelo para Marielle.
E na hora que a gente estava ali plantando o IP, cada companheiro recebia um saquinho com um punhadinho de terra. E nesse saquinho de punhadinho de terra tinha uma frase. E isso foi um mês depois do assassinato da Marielle. E no meu punhadinho de terra, a mensagem que eu tinha, até hoje eu guardo dentro da minha habilitação na carteira, porque a minha mensagem era: todos os nossos sonhos serão tarefas. E a partir do momento que eu sonho um mundo onde Marielles possam florescer e não ser assassinadas, é uma tarefa diária que eu assumo com a responsabilidade da memória dela, mas seguindo em todas as frentes que eu possa atuar, fazendo isso de maneira responsável, mas antes de tudo de maneira coletiva. Deixa eu só fazer um parênteses, porque você veja que curioso nesse mundo. Alguém que tem esse nível de cultura, que se organiza dessa forma, que fala bem assim, ainda tem que lidar com esse tipo de coisa, e aí você vê aqueles advogados, por exemplo, que confundem passaram vergonha no o STF. Pequeno Príncipe com o Príncipe de Maquiavel, se conduzindo como se fossem assim, sabe, grandes oradores, e o cara sabe tudo. Mas sabe a questão, César, é que nós mulheres temos geralmente a sensação de que nós não estamos sendo ouvidas. Claro. E sempre analisadas. Claro, isso é socialmente, e muito provavelmente porque estão de fato. Exatamente. Então, assim, qualquer vacilo, qualquer vírgula... vai ser usado contra. Vira Exato, o jogo. Exato. A gente falou ontem aqui da psicologia marxista e do quanto você se constitui com base na tua coletividade. É óbvio que seguramente, principalmente sendo mulher, lésbica, vindo de uma comunidade empobrecida, é óbvio que os estímulos que te constituem te compelem a sentir isso dessa maneira. Agora, é inquestionável, tá? Fica aqui o meu registro, é inquestionável, a meu ver. O talento, o carisma, o quanto Mônica fala bem e se conduz de uma maneira absolutamente adequada em cada circunstância, e a meu ver forma um quadro importantíssimo. Não estou rasgando seda, não. Olha, Mônica, é que o César vota em São Paulo, porque senão você já teria o voto dele. Só queria dizer isso aqui, tá? Para todo mundo. Eu vou falar para minha mãe assistir essa entrevista. Muito bom. Porque eu acho que é absolutamente justo o que eu estou dizendo aqui, Mônica. Não é rasgação de seda. Eu não faria se não fosse legítimo e genuíno. Eu não diria absolutamente nada. Mas você é um quadro importantíssimo para a política institucional brasileira, não só por todas as bandeiras, pela tua luta, por aquilo que você significa, mas pela tua eloquência, pela tua cultura, por como você fala bem. Então, eu acho que essa síndrome de impostor já pode ficar para trás, porque isso não faz o menor sentido. Pronto. Vamos tirar esse tópico da terapia, Mônica. Vamos tirar esse tópico da terapia. Eu agradeço de coração a generosidade das suas palavras. Obrigada mesmo. Valeu. Gente, posso trazer um tema que é quente, mas quente pelando lá na minha casa? A maternidade lésbica. É quente, eu estou sendo pressionada lá em casa. Boa. E aí eu tenho milhões de dúvidas, eu fico pensando, repensando. E, agosto foi o mês da visibilidade lésbica. Eu já te falei que eu não gosto de falar lésbica, né? Eu gosto de falar sapatão. Eu acho tão mais legal, mais agradável. Então, agosto foi o mês, nosso mês, o mês da visibilidade sapatão. E aí a Mônica promoveu um debate público lá no Rio de Janeiro, em que foram apresentadas algumas demandas que eu fiquei feliz demais quando eu soube. Entre elas, César, tem uma que diz que no lugar de pai e mãe no documento, por que não ter filiação? Tá. Se ela for filha de duas mães, como é que eu faço? Deixo o traço, deixo em branco? Certo, entendi. E eu sei que esse debate foi rico demais, Mônica. Queria que você compartilhasse com a gente também outros encaminhamentos. Eu acho que você deve trabalhar daqui para frente, porque foram apresentadas muitas ideias e muitas propostas também, fora essa que já é maravilhosa. Olha, Robs, esse debate tem sido para mim um desafio muito prazeroso, porque ano passado, aqui na nossa mandata, a gente inaugurou uma atividade que acabou até agora virando política pública da cidade, virou uma tradição já, que é do dia 19, que é o dia do orgulho lésbico, é o dia do 29, que é o dia da visibilidade lésbica. A gente fez uma atividade que era 10 dias de ação sapatão, do orgulho à visibilidade.
E aí são 10 dias de agenda super intensos, de várias matérias, vários temas. E no ano passado, uma das que a gente fez foi a roda de conversa de maternidades lésbicas. E assim, foi uma descoberta de demanda que eu, por não ter a vivência, estava ali, inclusive, no meu lugar de vereadora, querendo dialogar, entender, para ampliar o debate. As demandas, elas iam surgindo com as mais diversas configurações das possibilidades de maternagens ali das mulheres lésbicas. E aí isso se desdobrou ali em outras atuações do mandato nessa pauta, mas muito na questão de estudar, de debater e de fazer o debate público. E esse ano a gente repetiu algo na mesma linha, né, de tentar entender quais eram as demandas, só que a gente ampliou um pouco o escopo para o nível federal, justamente porque no ano passado a gente entendeu que tinha muitas demandas que não seriam de competência do município. Mas, ao mesmo tempo, justamente pela minha figura ser uma figura nacionalizada, né, eu quis aproveitar para que a gente pudesse fazer o debate com um escopo maior, com um escopo mais ampliado. Então, a gente teve, por exemplo, a participação da deputada federal Thalíria Petroni, que é uma amiga querida, topou conversar com a gente para ouvir as demandas, porque as mulheres iam me trazendo problemas e eu pensava assim, meu Deus, preciso falar com a Thalíria, isso aqui é pauta federal. Uhum. E aí, eu fiz conversa também com várias ativistas que discutem a perspectiva das maternidades lésbicas, e a gente chamou, inclusive, o próprio Ministério da Saúde, que estava acompanhando a audiência, então ouviu as demandas, porque as demandas elas são muito diversas, né? Desde a metodologia que será utilizada, né, até as dificuldades do pós, como uma essa, né, depois do nascimento da criança, como uma dessa que você diz, que é uma coisa que poderia ser simples, mas a gente tem num âmbito, num documento, um tipo de apresentação. No outro documento, um outro tipo de apresentação. E no CPE, a questão de que não havia esse campo para contemplar o nome, né, das mães. Então, a gente, por que você tem que ter o nome de mãe e pai e não de filiação? E isso virar uma responsabilidade que seja de mais amplo trato. Até porque, por muitos, o sistema, em determinados hospitais, na hora de fazer o registro da criança, era a atendente, né? Isso foi relatos que nos trouxeram. Entendia e conseguia falar sobre isso, o protocolo já do atendimento, de recepção do atendimento era esse, mas o sistema não permitia. No sistema não era possível colocar. Além da gente fazer um recorte, que foi acho que um outro ponto do debate importante, é que os métodos, né, que são utilizados, eles são métodos que precisam ter um recorte de um debate de classe e, em consequência, também um debate de raça. Né? Porque se você tem mulheres com maior poder aquisitivo, elas podem fazer isso em clínicas, e depois de fazerem clínicas, as consequências para poder fazer os registros das crianças, o desdobramento, né, de filiação, eles são muito mais fáceis, né, porque eles já são garantidos pela relação de ter sido feito através de uma clínica, enfim. Quando é feito, por exemplo, em metodologia caseira, o debate fica muito mais difícil. Muito mais difícil. Só que fazer isso com clínicas é algo extremamente caro. Né? Então, a gente tem as mulheres lésbicas mais pobres, né? E a gente sabe que a maior parte da população mais empobrecida do nosso país é a população negra, e se você for ver a população mais vulnerável, né, são as mulheres, e aí a gente vai fazendo os recortes em camadas. Se a gente bota uma mulher lésbica negra, ela vai ter muito mais dificuldades e acessos do que uma mulher lésbica branca. Né? Se você tem determinados recortes territoriais da cidade ou do país, isso também vai se acentuar. Então, só que tudo isso eu fui aprendendo no meio do caminho com essa demanda, com essas escutas das mulheres. E assim, são tantos problemas que eu ficava olhando, que eu brinquei, falando assim, gente, do casamento homoafetivo, agora que eu falei, gente, 2023, né? E é tanta coisa que em 2023 eu fico olhando e falo assim, mas como é que ninguém nunca resolveu isso antes? Como é que isso não está sendo pensado? E não está sendo pensado porque a gente tem uma sociedade que, além de LGBT-fóbica, é uma sociedade misógina, né? Então, esses direitos de políticas públicas para as mulheres,
né, que querem experimentar a maternidade, as maternidades, as múltiplas formas de maternidades em todas as suas vertentes, tem inúmeros desafios. E a gente saiu com uma lista de demanda, que eu fiquei brincando com a Thalíria, falando assim, olha, eu vou te mandar isso aqui, precisa me ajudar a resolver, até com essa questão do campo de filiação, né, do nome, uma própria reunião com o Gilmar Mendes, que tem aí, que está com ele, essa pauta para poder ser elaborada, ser discutida, enfim. Bacana. Mas os problemas são mais diversos e, sem dúvida nenhuma, é um caso de política pública que a gente não pode negligenciar em esfera nenhuma, né? E aí, aqui no âmbito, nas competências do que pode ser feito do lugar de vereança, a gente tem feito esse esforço, mas tem buscado essa parceria federal para que a gente consiga dar vazão, né, a essas demandas no âmbito do município, mas que tenha esse reflexo no âmbito federal, porque é de suma importância. Né? 2023, gente, eu fico brincando isso com os meus amigos, eu falo, o ano era 2023. Aí você vê umas dúvidas, Sim. como é que chegamos até aqui ainda sem isso estar resolvido? É muito doido, né? Porque, na verdade, são coisas teoricamente simples, né? Se você tem o papai e a mamãe, né? Aquela configuração da família que está na Bíblia, como diz o pastor hoje. Mas, enfim... uma heteronormatividade cansativa. Mas aí, por exemplo, poxa, não tem o pai, são duas mães, né? Licença maternidade, às vezes as duas querem amamentar. Claro. E aí? Como é que a gente faz? Eu consigo tirar, né, no mesmo período da minha esposa? Enfim, são coisas que, enfim, que precisam ser endereçadas. Entendi, né? Rose. Por favor. O próprio tempo, né? Por favor, Mônica. Eu tô nessa luta. Ajuda nós. O próprio tempo da licença maternidade, nós feministas, inclusive, reivindicamos que isso seja feito no âmbito da heteronorma também, né? Porque por que a mulher que tem sempre que ser sobrecarregada com o cuidado, não só das crianças, mas do idoso, está nesse lugar de cuidadora da sociedade, né, de uma maneira que nos gera uma sobrecarga surreal. Então, essa questão da licença maternidade, de ter o tempo igual, né, e ainda que não queira, se uma só for a lactante, isso é algo que a gente precisa discutir, porque a gente está falando sobre igualdade de direitos, né? Igualdade de cuidados, igualdade de deveres. Então, é realmente um negócio meio triste chegar a 2023 e ter que, às vezes, ficar falando sobre o óbvio. Exatamente. Mas temos Mônica Benício olhando pra gente. Vou falar lá em casa que tem alguém olhando por nós. Boa. Que Betines, a gente chama de Betines, que a gente não sabe se é homem, se é mulher, enfim. Betines vai vir aí e certamente já vai encontrar um mundo muito melhor. Tô sendo pressionada, César. Boa. Você não tem noção. Marcação ali, ó, mulher a mulher. Mônica, prazer falar com você, estou muito feliz com o nosso papo. Enfim, obrigada pelo seu tempo aqui conosco. Siga firme e forte, estamos com você. Você não está sozinha, viu? Obrigada, querida, obrigada de verdade, obrigada, César, todas as pessoas, enfim, que nos acompanham aqui nesse debate. Que Betines venha com muita saúde, muita luz, caminhos abertos, né, e que a gente consiga aí construir uma sociedade, um mundo mais justo, mais igualitário, que a gente possa estar seguindo firmes, fortes, né? Afinal de contas, já nos diz o poeta, a gente é para brilhar. Então, não para morrer que a gente de fome. possa viabilizar um mundo onde os nossos corpos, os nossos afetos, as nossas famílias, as múltiplas configurações de famílias possam ser respeitadas e que possamos viver aí numa sociedade que não preze pela política do ódio, mas pela política de afetar, né, de nos afetar. Aquela também que nos lembra para Paulo Freire do lugar de esperançar, que é seguir com esperança, mas arregaçando a manga, porque afinal de contas tem de fato muito trabalho pela frente. Mas contem comigo aí nessa jornada. Obrigada, tia Mônica. Beijo, olhe pra gente. Um beijo para você. Que delícia. Obrigada. Valeu, um beijão. Olha, conheço bem a minha esposa, deve estar chorando em casa, né, assistindo o ICL, porque, de fato, são preocupações, né, inerentes, claro, né, a quem não tem todos os seus direitos olhados e reconhecidos, né, coisa simples, César. Claro. A gente está falando de coisas simples. Imagina, duas mães amamentam,
Uma consegue tirar 6 meses e a outra não. Não, E coisas que são dolorosas, essa questão no que todo mundo precisa de pertencimento, todo mundo quer sentir que existe, ainda que no âmbito potencial, a possibilidade de desenvolver uma família. Quando você se sente institucionalmente excluído, isso é muito doloroso, entende? Você sente que na medida em que você se constitui socialmente e a tua sociabilidade te nega a possibilidade de se constituir, isso é muito doloroso. E ninguém merece passar por isso. Independentemente da tua identidade sexual, da cor da tua pele, da tua raça, é óbvio que a gente precisa construir um modelo de sociabilidade que transcenda o que eu chamo de elitismo histórico e cultural e que ainda está vigente com muita ênfase no começo do século XXI. É um trabalho longo. Sim. Mas ainda bem que a gente tem potências como você, como a Mônica. Como você. Obrigado, querida. E que a gente vai seguir firme nessa luta. Estou falando de licença maternidade, mas tem a licença paternidade também, né? Porque o que acontece? A mulher tem mais tempo, o homem menos tempo. Quem fica lá? Ela. Embalando a criança. Não é? Embalando, dando de mamar, enfim. É isso. Tocando violão, apitando, dando comida e dando de mamar também. É isso. Espero que vocês tenham gostado do papo. Vamos lembrar a programação do ICL, que começa amanhã às 7 da manhã, com Leandro Demore e o seu Desperta. Leandro não tem aparecido mais na nossa tela, né? Alô, produção! Começa o Desperta às 7 da manhã, das 7 às 8, depois tem ICL Notícias, primeira edição, com Vivian Mesquita, William De Luca e também Eduardo Moreira. E a gente se encontra amanhã, ao vivo, às 7h30 amanhã. Espero que em ponto. É isso aí. Um beijo, boa noite para todo mundo. Tchau, fiquem bem, gente. Confira a programação desta quarta-feira do Instituto Conhecimento Liberta. 7 da manhã, Desperta ICL. 8 da manhã, ICL Notícias, primeira edição. 10h30, Em Detalhes. 11 horas, ICL Mercado e Investimentos. E Dr. Gabriel Peters, Pierre Bourdieu. Introdução a uma Sociologia Crítica. 1 da tarde, Alemão, Módulo 2, Nível A1, com Júlia Barreiro. 3 da tarde, Mulheres Revolucionárias, com Samantha Lodge. E Provocação Histórica, com Lindener Pareto. Às 5 da tarde, Inteligência Artificial. Temas e práticas, com Nelson Aguiar. Às 6 da tarde, ICL Notícias, segunda edição. Às 7 da noite, Direitos Autorais. Crítica e Arte com Victor Gameiro Drummond. E às 7h30, Sinapse ICL. Para saber mais, acesse icl.com.br. Estresse, ansiedade, todo mundo em menor ou maior grau tem esse problema. Aí você já deve ter ouvido aquela história: ah, você tem que ser mais zen. Que tal então chamar uma das maiores lideranças zen budistas que vive no Brasil, Monja Coen, para conversar sobre esse tema? No dia 28 de setembro, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, Monja Coen vai nos dar uma palestra sobre como vencer o estresse e a ansiedade. Uma palestra gratuita e aberta. E para você participar é só clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo. É muito rápido, em poucos segundos você vai estar inscrito. Chame seus amigos e amigas para participar também. Ninguém pode perder essa. Olá, eu sou Suzy Pisa, sou filósofa, sou mestre e doutora pela Unicamp, sou professora da Universidade Federal do ABC, gravei um curso para o ICL, Instituto Conhecimento Liberta, que está disponível na plataforma para vocês, sobre um dos pensadores mais relevantes do Ocidente, Michel Foucault, um pensador extremamente inquietante, que é utilizado e mencionado, citado com uma frequência impressionante, né? Praticamente todo mundo que estuda as ciências humanas passa por esse filósofo. Eu procurei criar um curso que apresentasse textos básicos do Foucault, como História da Sexualidade, História da Loucura, Vigiar e Punir, A Ordem do Discurso, mas ao mesmo tempo mostrasse um pouco do modo de operação deste filósofo, tentando mostrar como que saber e poder e discurso vão se articulando nesses textos e como que essas teses Foucaultianas elas são tão importantes para ensinar a gente a pensar, a produzir conhecimento sobre as sociedades contemporâneas. Esse curso ele tem como título Michel Foucault, Abrindo a Caixa de Ferramentas.
Ele tem um caráter metodológico, né, de mostrar um pouco o modo de operação deste filósofo. E ao longo das aulas, além de apresentar alguns fragmentos de textos, a gente foi tensionando esse filósofo, questionando esse filósofo para pensar um pouco nas nossas próprias questões. Convido vocês a conhecer esse trabalho. Cada aula tem indicação de textos. Para aqueles que não estão familiarizados com essa filosofia, certamente vocês vão encontrar ali um começo. E aqueles que já estão familiarizados um pouco com Foucault, certamente tem muitas teses interessantes para aprofundamento. Além do meu curso, tem mais de 200 cursos na plataforma do ICL, cursos com grandes professores, com grandes professoras, com grandes intelectuais do Brasil. Tenho certeza que ao acessar a plataforma, vocês terão um leque gigantesco de formação continuada aí para vocês realizarem.